Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o mais um Conectados aos Céus através da palavra. A palavra que tem o poder de conectar a terra aos céus. Essa palavra que é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. Aleluia! É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra a ponto de dividir alma de junta, espíritos, juntas e medulas. E, irmãos, nessa manhã eu quero trazer um breve texto para a nossa meditação nesta manhã. E já queria que você me acompanhasse aí, Isaías, capítulo 3, a partir do verso 12, a parte B, que fala assim: ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Irmãos, o texto por si só ele se fala, né? Ele é autoexplicativo. A Bíblia por si só ela é autoexplicativa. Ela contém a sua inerrância, né? A Bíblia ela tem esse poder de se renovar a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus ela se renova. E nós temos vivido aí, irmãos, temos visto, né? O que está acontecendo no meio cristão, no meio do cristianismo, né? Mais precisamente no meio da igreja, né? E eu tenho feito alguns vídeos a respeito, né, do cristianismo levedado, em que nós, infelizmente, estamos fazendo parte, né? E aqui a gente vê, irmãos, que tantos escândalos, né? Tantos escândalos. A Bíblia fala que os escândalos vão ter que acontecer, né? Mas ai daqueles por quem vem o escândalo, né? E, irmãos, a questão do pecado em si, a questão do tratamento de Deus, ele é notório, né? Porque Deus ele não deixa nada em vão, ele não deixa passar nada batido, ele não deixa até que aparentemente a gente pense que Deus não esteja vendo, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra, né? E certamente o Senhor, ele não está deixando a coisa fluir de uma maneira sem que haja a interferência dele. E eu creio que cedo ou mais tarde, né? Até porque há um tribunal, que Paulo diz lá em 1 Coríntios, né? Há um tribunal que vai ser estabelecido para julgar a cada um de nós. E mais uma vez, irmãos, não sou melhor do que ninguém, né? A minha intenção não é apontar erro, nem apontar defeito. A minha função aqui é só despertamento, né? Assim como eu fui despertado, assim como os nossos erros nos despertam, né? Pelo menos no meu caso, né? Eu aprendo com os meus erros e também nós somos levantados, né? Para advertir também, para que as pessoas não são incursas nos mesmos erros que nós cometemos. E esse trecho que nós lemos aqui de Isaías, essa repreensão do profeta, essa repreensão do Senhor através do profeta, o próprio Deus mesmo fala: ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Ou seja, aqueles que deveriam conduzir o povo, aqueles que deveriam pleitear as causas do povo, agora estão desviando o povo das verdades do Senhor, né? E vou mais, ele diz assim: o Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Então, eu falava, né? Nada está passando desapercebido dos olhos do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que não há nada em oculto que não venha a ser revelado,
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, né? E o versículo 14 fala: o Senhor entra em juízo contra os anciões do povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumiste esta vinha, né? O que roubaste do pobre está em vossas casas. Então, irmãos, uma repreensão, uma palavra dura para a liderança, né? Para a liderança. E vamos mais. Isaías 56, do versículo 10 ao 12. Você pode acompanhar comigo aí. Isaías 56, do versículo 10 ao 12, que fala: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Versículo 12. Vinde, dizem eles, trarei vinhos e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Então, irmãos, o profeta Isaías, né, ele foi levantado por Deus, o profeta messiânico, né? E ele começa a condenar asperamente a liderança do povo de Deus, né? O povo estava né? Tomando um rumo diferente. E aqueles que deveriam corrigir a rota, né, compartilhava para que o povo fosse cada vez mais desperto. E interessante, irmãos, que esses líderes irresponsáveis, né, são aqui retratados por Isaías como animais à espreita do povo. Ou seja, Isaías está dizendo que esses pastores, que esses cães, como são chamados os pastores aqui, tanto aqui como em Jeremias, não sou o que estou falando, né? Eu sou um pastor, né? Não sou o que estou falando, é a palavra que está falando, né? É assim como Deus trata aqueles que deveriam cuidar e não cuidam, né? Como animais à espreita do povo, ou seja, pronto para dar o bote. O povo é só a parte consumista, né? O povo é só a parte que dá, não a parte que recebe, mas a parte que dá. A parte que recebe são esses cães que se beneficiam do povo, né? Da ignorância do povo, e o povo também tem a sua parcela de culpa, né? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque falta conhecimento das minhas palavras. Então, esses cães, como Isaías fala, como Jeremias também fala, né? Esses falsos pastores, essa falsa liderança que se beneficia da gordura das suas ovelhas, da lã das suas ovelhas, né? Sempre estão postos para dar o bote. Eles são os lobos disfarçados em ovelhas, com a sua fala mansa, né? Vão arrebatando as multidões de ignorantes, né? Que não leem a palavra, que não são norteados, direcionados, né? Não estou generalizando, né? Mas na grande maioria são assim. E Isaías prossegue dizendo que eles são sentinelas cegas, ou seja, sentinela para vigiar, né? Uma torre de vigia, sentinela é para vigiar. Quando você tem uma sentinela no quartel, a sentinela que está guardando o quartel, enquanto a demais guarnição está no seu período de descanso. Então, são sentinelas que não vê nada. Aqueles que estão na porta, aqueles que estão no portais, né, como atalaias, não conseguem enxergar um palmo que estão à sua frente, porque a ganância que estão aos seus olhos e seu coração falam mais alto, né, e impedem de ver, e impedem de enxergar o propósito pelo qual eles foram chamados, né? E os que deveriam vigiar e cuidar, no caso desses sentinelas, deveriam vigiar e cuidar do povo, ele se aproveita das suas debilidades, das suas fraquezas e principalmente da sua ignorância, né?
Mas aqui eles são tratados pelo profeta, né, como gananciosos, bêbados, quer dizer, perdeu a sobriedade. Uma pessoa bêbada, ela perde a sobriedade, ela se embebeda com os benefícios da sua ganância, ela se embebeda com o seu orgulho, ela se embebeda por aquilo que tem chegado às suas mãos, ela se embebeda pelo fato dela poder liderar um bando de ignorância. Então, irmãos, infelizmente, até me perdoem a minha franqueza, né? A minha franqueza, mas esses homens são tratados assim pelo o profeta. E quando o profeta abre a sua boca, o profeta não está falando a palavra dele, está falando a palavra que vem dos céus. É a palavra que vem de Deus, através do profeta. Então Deus está usando a boca do profeta, mas a palavra que o profeta fala é a palavra que vem de Deus. Então são tratados pelo profeta como gananciosos, como bêbados, né? Por perderem a razão de ser, tá? Então, meus irmãos, o que esses homens viram, né? O que esses homens viram? Eles viram que o seguinte, que quem tem visão aqui, ó, o texto aqui em cima, ó, quem tem visão do caos sempre vai governar, irmãos. Então, porque você tem um povo, bando de ignorantes, um povo que se deixa ser levado pela sua ignorância, um bando que não procuram conferir se o que está sendo falado lá na frente está de acordo com os oráculos de Deus. Então esse bando de pessoas, esse povo que o profeta diz, né, que o Senhor diz que o meu povo está sendo destruído. Por que ele está sendo destruído? Porque falta o quê? Conhecimento. E quem não tem conhecimento, irmãos, é governado. E quem tem a visão do caos que se encontra vai sempre governar. Por isso que sempre existiu lá a classe dos leigos, né? E os cleros, os leigos, os cleros, os nicolaítas, aqueles que estão sobre, aqueles que se intitulam, aqueles que se posicionam. E a gente vê hoje aí, irmãos, que esse fato que nós estamos vivendo hoje, né, é uma questão a ganância é tão grande que eles estão passando por cima da Bíblia, estão se auto-intitulando, né, querem ficar sempre acima do outro, né, agora um tal de tantos apóstolos surgindo cada vez mais. Agora, recentemente aí, né, um outro camarada aí, que eu não vou nem falar nem o nome dele aí, cara que faz as revelações pelos CPF bem das pessoas, pelas redes sociais bem das pessoas, agora foi levantado apóstolo, né? Ungido apóstolo. Então, irmãos, porque querem estar sobre os demais, né? A ganância é tão grande porque quanto mais o teu grau, mais, né, o teu bolso vai dizer sim e amém, vai estar feliz, porque a ganância, irmãos, é tanto, e o orgulho, a soberba, chega ao ponto, né, que veda os seus olhos, né, chega ao ponto que eles perdem a razão de ser. São bêbados, estão embriagados pela sua ganância, embriagados pelas suas luxúrias. Ontem eu vi vários vídeos, irmãos, de pastores em férias, né? Quando vão para as férias, viagem em Orlando, e jet ski, e mansões, e aviões particulares, e jatinho, voo para cá, voo assim para lá. Pastores que cobram para ministrar uma fortuna, um absurdo, né? Pessoas que cobram para cantar, irmãos. O mercado ficou tão... a igreja virou um mercado tão amplo, tão vantajoso, né? Por isso que quem tem visão governa, porque se beneficiando, né, da ignorância do povo, também da fraqueza do povo, das debilidades do povo. E a gente tem vindo aí esse caos se instaurando a cada dia, né? Pessoas cobrando para ministrar, pessoas cobrando assim para louvar, fortuna. Mas, irmãos, vindo para um pouco do mundo aqui fora, se tem mercado porque se tem demanda, irmãos. Então estão fazendo da igreja um grande mercado, uma grande fonte de lucro, como Paulo já alertava o jovem pastor Timóteo, né? Grande fonte de lucro, né? A piedade. Estão fazendo dessa piedade uma grande fonte de lucro, estão se beneficiando.
né? E o povo do Senhor, que precisava ser protegido pelos líderes, né? Pelos seus próprios líderes, uma liderança irresponsável, né? Ao ponto que nós chegamos, o povo do Senhor que precisava ser protegido dos próprios líderes. Isso que eu quis dizer. Então, o povo do Senhor, ele precisava ser protegido dos próprios líderes. Por isso que o Senhor, né, usa Isaías com essa palavra dura contra uma liderança irresponsável, né, que terão que prestar conta ao Senhor por falhar, né, em suas funções. Então, irmãos, temos vivido um caos, né? E não fica só aí. Jeremias 23, a parte do versículo 9 em diante, tem os falsos profetas bem de Judá, né? O profeta Jeremias agora profetizando ao povo bem de Judá, aos príncipes bem de Judá, ele fala acerca dos profetas, perdão, irmãos, 23:1, perdão. Ele fala acerca dos pastores, né? Ele fala, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ó, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Olha só, vós dispersaste as minhas ovelhas, né? As afugentastes e dela não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, irmãos, nada está passando batido, nada. O Senhor não deixa nada em oculto que não venha a ser revelado. E o que nós temos visto, o que nós temos presenciado aí, né, chega a dar nojo, irmão, chega a dar nojo. O evangelho é realmente difícil de ser vivido, né? É por isso que há uma palavra, por isso que há uma promessa ao vencedor. É por isso que há uma promessa, né, ao vencedor de cada era sendo da igreja. Porque, irmãos, vencer nos nossos dias está sendo difícil. Porque nós temos presenciado, nós temos visto as coisas acontecerem. Agora, recentemente, né, a cantora Heloísa Rosa, o marido dela, o sogro dela, o pastor Irineu Grubert, né? Pai do Marcos Grubert, que é o pastor da Heloísa Rosa, uma cantora renomada aí, né? Irmãos, envolvido com pedofilia com uma criança de 5 anos, né? Então, irmão, a gente tem acompanhado, né? E o que é pior, os pastores, grandes pastores renomados aí, os midiáticos, aí, ó, você que aspira a ter o teu nome aí falado pelos 4 cantos do mundo, irmãos, cuidado que o mesmo Deus que exalta, ele é o mesmo Deus que abate, tá? Quando a soberba entra, quando o orgulho entra, que faz você embebedado pela sua ganância, cuidado, irmãos, cuidado, porque o mesmo Deus que vai te exaltar, ele vai te abater. E o que nós temos visto aí, grandes nomes como Luiz Hermínio, como Luciano Subirá, Paulo Subirá, né, que eram pastores da mãe dessa criança de 5 anos, Elisa, né, hashtag Elisa, né, esse vídeo aí é uma homenagem, é um alerta, né, é um apoio para a dona Aline, né, a mãe dessa criança que foi violentada por esse monstro, marido da Heloísa Rosa, esse Marcos Gruber, né? E graças a Deus que o processo foi reaberto. Ele tinha sido preso por 30 dias lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, mas o processo foi reaberto, né? E Deus não deixa passar nada batido, irmãos. E os pastores aí, esses grandes pastores aí da mídia, né? Você sabe o nome deles todos, Cila Malafaia, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, essa pastorada que estão aí na evidência, né? Os donos da igrejas aí, né? Eles sabiam de tudo isso, irmãos, né? Mas eles se protegem, né? Porque um tende a encobrir o erro do outro,
né? É aquele negócio, ó, se falar o meu, eu vou jogar o teu aí à tona. Então, irmãos, é um cuidando da retaguarda do outro, né? O pastor muito me entristeceu, Marcos Feliciano, né? O pastor que prega para multidões e um representante do povo, né? Na Assembleia, né? Dizendo, poxa, nós cristãos, os evangelhos deveriam proteger mais, né? Mais ou menos assim, abafar mais as coisas bem da igreja, ou seja, as coisas que eram ser tratadas dentro da igreja não deveriam ser trazidas a público. Irmão, a palavra de Deus fala que aquele pecado que foi cometido publicamente ele deve ser exposto, realmente, né? E não deve se esconder nada da igreja, realmente de fato, de verdade. Não se pode esconder nada da igreja, porque a igreja tem que ser exemplo, irmão. A igreja tem que ser exemplo. Então a gente vê aí o cara falando que não vê isso acontecer no meio dos muçulmanos, porque você não vê um muçulmano falando de outro ser muçulmano, você não vê isso. A Igreja Católica por muitos anos acobertou, Oi, Paola, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe e te guarde aí. Um abraço assim no Riquinho e nas crianças. Deus traz a existência que não existe, não esqueça. E então, irmãos, acobertando, né, uns aos outros, né? Então, o que fala infeliz do pastor Marcos Feliciano, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. Luiz Hermínio sabia da situação toda, né? E mesmo assim, irmãos, tentou, demonstrou o seu lado, assim, de que lado ele estava, né? Quando esse Marcos Gruber, esse monstro aí, o marido da Heloísa Rosa, essa cantora famosa, gospel aí, que talvez muita igreja paga para ela cantar, né? 15, 18, 20 mil por cada apresentação, 80 mil, né? Por cada apresentação, né? Fez isso aí. Então, quando esse monstro é solto, o Luiz Hermínio toma o seu lado, né? Fala aí, irmão, tá vendo? Tipo assim, aí, ó. Foi feita a justiça dos Estados Unidos é uma justiça séria, né? Se liberou o rapaz, é porque realmente não liberou nada, irmãos. É porque o processo foi arquivado e agora foi reaberto. Então a justiça de Deus vai pesar não só sobre esse abusador, mas sobre todos aqueles que souberam, que tomaram conhecimento desse crime. Porque isso não é questão de pecado. Pecado, isso não é questão de ser pecado, é um crime. E quando você toma conhecimento de um crime, e se você não denuncia, você é cúmplice com esse crime. Então, meus irmãos, muito cuidado, irmãos. E mais uma vez fica aqui o meu apelo. Irmãos, entram na palavra, irmãos. Entram na palavra. Chega de ser enganado. O que esses camaradas estão fazendo, irmãos, com o seu dinheiro, né, com a sua oferta, com o seu dinheiro, com a sua oferta, irmãos, é um absurdo. Eu falava, eu via vídeos aí, eu vi um monte de vídeo aí pela internet, os caras de férias, só questão luxuosa. Nessa questão dessa criança, você não vê nenhum posicionamento dos pastores a favor da família, a favor da criança, a favor da mãe dessa criança, a favor dessa criança e da família dela, né? Eles se preocuparam em si, com os seus nomes, é isso que eles estão preocupados, nem com o nome do Senhor, nem com o nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, né? Mas não, eles estavam preocupados com o nome deles, com a reputação deles. Mas, irmãos, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E se Deus permitiu, e se Deus está permitindo que essas coisas venham à tona, é para você ser despertado, é para você ser um vencedor nessa época, é para você entrar na palavra, meditar na palavra, dar crédito à palavra de Deus, não a palavra que sai da boca de um homem. Não estou aqui generalizando, tá, irmãos? Porque tem homens e mulheres de Deus ainda,
Homens comprometidos com a verdade, homem comprometido com o evangelho que não se deixou se corromper, homens que erraram, mas se consertaram, homens que foram curados, que foram sarados, né? E que estão dispostos, irmãos, até mesmo a sacrificar sua própria vida em favor dessa palavra, em favor de um evangelho verdadeiro. O evangelho que traz não só a cura, não só a salvação, mas que traz transformação. E o que nós temos visto aí foi o que Isaías nos falou, né? Condenando asperamente essa liderança fajuta, essa liderança gananciosa, que só se preocupa com o seu dinheiro, que quer gastar o seu dinheiro, quer investir o seu dinheiro, que quer de fato e de verdade ter uma vida regalada, né? Uma vida regalada. Passou aí, irmãos, vê aí, entra no YouTube aí, que tu vai ver, né? Pessoas aí, esses pastores se consumindo coisa de grife, bolsas, irmão, bolsa de 8 a 10 mil reais para suas esposas. Com que dinheiro? Com teu dinheiro, irmão, com o nosso dinheiro, né? Com o dinheiro que era para ser investido, para cuidar de irmãos, cuidar bem de famílias, para serem investidos em outras causas, são investidos no deleite próprio, são investidos neles mesmos. É por isso que, irmãos, o Bíblia é uma coisa do Velho Testamento, irmãos, mas os caras insistem em falar. Não, isso é uma ordenança. Sim, foi uma ordenança no Velho Testamento. Me aponta aí no Novo Testamento a respeito dos dízimos. Sim, fora da oferta. A tua oferta tem que ser bíblica, é Novo Testamento. Agora, irmãos, por que eles falam tanto da questão do dízimo? Né? 13º, dízimo dobrado, né? Oferta de aniversário, oferta disso, aquilo. Irmão, isso não existe. Preste atenção, acorda, irmão. Tá na hora de acordar para uma realidade que você até sabe que existe, mas você não quer acreditar. E será que vai dizer que é preciso mais escândalo? Será que vai ser preciso que essas coisas que estão lá nas profundezas do inferno, irmãos, se aflorem para que você acorde, irmãos? Talvez quando você acordar, talvez seja tarde, irmãos. Porque, irmãos, Deus não tem por ignorante, né? Quando a sua palavra ela é falada, Deus não tem ninguém por ignorante, não tem ninguém mais ignorante, irmãos. Não tem ninguém mais ignorante. Chega desse discurso fajuto aí, que tudo é para obra, tudo é para o reino. Nada, irmão. O reino de Deus, Deus precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, né? O reino de Deus não precisa do seu dinheiro. Existe sim pessoas sérias que investem, né? Mas não se aproveita, não se deleitam, não se banqueteiam com o teu dinheiro, irmãos. Então, uma coisa é o reino, uma coisa é eu me aproveitar do reino. Uma coisa é você viver para o reino e uma coisa é você viver do reino. Eu falava desse mercado gospel aí, ó, onde o grande consumismo é vocês, povo, são os povos ignorantes que não leem a palavra, né? O produto é o mais vendido do mundo, a marca mais vendida do mundo é Jesus, irmãos. Não é Coca-Cola, não, é Jesus, a marca mais vendida no mundo. Então, por isso que tudo é em nome de Jesus. Em nome bem de Jesus, esses líderes gananciosos, essas pessoas, esses falsos pastores, esses falsos profetas, irmãos, estão mercadejando a palavra, estão se divertindo com vocês, entretendo vocês, distraindo vocês enquanto eles deveriam estar alertando. Sabe por que eles não te alertam? Porque eles sabem, irmãos, o dia que você conhecer essa verdade, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí vão ver, aí não vão ter ninguém mais para sustentar a sua ganância, os seus orgulhos, a sua soberba, porque você foi o liberto. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, eu sou uma pessoa livre, graças a Deus, porque ninguém cala a minha voz. Já tentaram até
contra o meu canal, estão se levantando. Meu canal, irmãos, não tem milhões de visualizações, por enquanto, né? Não tem milhões de visualizações, não. Se tu vê, cada mensagem minha é mensagem simples, né? Com poucas visualizações, mas vai chegar lá, irmãos, vai chegar lá, porque eu tenho orado ao Senhor, e eu quero ser voz para aquele que não tem, eu quero denunciar, porque eu sei o que acontece nos bastidores, irmãos. Eu sou um pastor, né? Talvez muito aí dizendo, pastor de internet. Falam como que quiserem, né? Mas uma coisa eu sei, eu sou alguém comprometido com essas verdades. E precisou, irmãos, eu passar por algumas situações para que eu pudesse acordar, ser curado, para poder sair curando também as pessoas, acordando elas, despertando elas. Irmãos, cuidado, irmãos. Se o teu pastor é uma pessoa correta, amém. Graças a Deus. Mas independente disso, ele é homem. Independente disso, irmãos, ele vive envolto de um sistema, e todo sistema, ele no fundo, ele tem um dedo de corrupção. Então, irmãos, cuidado, né? Tem uma frase que fala o seguinte, ó, quem tem visão do caos vai sempre governar. Tá aqui em cima. Quem tem visão do caos vai sempre governar, né? Por isso que os falsos profetas, esses cães que Isaías fala e Jeremias também fala, esses pastores que são simbologicamente tratados como cães golosos, né? É por isso que eles não querem que você seja liberto, para eles continuar governando sobre você. Outra coisa, fala assim também, tem uma frase que fala assim, quando um porco toma o castelo, ele pensa que é rei, mas ele continua sendo porco, tá, irmãos? Agora, o castelo é que vira um chiqueiro. É o que esses camaradas estão fazendo com o cristianismo. É o que esses camaradas estão fazendo com a igreja. Enlameando a igreja, emporcando a igreja, né? Trazendo o chiqueiro do mundo para dentro da igreja. Trazendo as imundícies do mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque eles são os grandes beneficiados. Lembra quando Jesus entra com o chicote, né? E chicoteia os cambistas, aqueles que estavam comercializando dentro da igreja, e ele fala, não fazei da casa do meu pai Covid salteadores, a casa do meu pai é a casa de oração. Então, meus irmãos, é isso aí. Acorda, tá na hora de acordar. Desperta tu que dorme. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo, não sou eu, te iluminará, né? E a maneira como Cristo nos ilumina é através da sua palavra. Então, irmãos, acorda. É hora de acordar. Chega! Diga não a essas coisas. Irmãos, vai lá, confere lá, entra na internet. Pastor, mas há muita manipulação. Mais do que você é manipulado? Mais do que você é influenciado? Irmãos, pelo amor de Deus, tá? Me perdoe a minha franqueza, mas é a hora de acordar. É hora de você, despertar. Acorda a igreja. E tem mais, o Senhor está vindo, né? E o Senhor vai exigir conta de tudo isso. E não cai nesse conto, não. Não, traga o seu dízimo, traga a tua oferta. Irmãos, o que nós fazemos com o seu dízimo, com a sua oferta, é problema nosso. Nós iremos prestar conta. Vai prestar conta sim, irmãos. Mas isso aí, irmãos, o cara já está cego. Ele só vê, infelizmente, irmãos, muitos não te veem como uma alma, muitos te veem como um cifrão. Muitos te veem qual o benefício que você vai agregar à minha congregação. Muitos não te veem como alguém que precisa ser cuidado, ser curado, né? Muitos não vão para ferir, para curar a tua ferida, mas muitos virão para se beneficiar bem de você. Infelizmente, esse é o cristianismo que nós estamos vivendo. E é necessário, porque é desse caos, é dessa situação trevosa que os vencedores, aqueles que não se deixarão se levar, aqueles que vão perseverar em Cristo até o último dia, esse sim se será salvo. E a Bíblia diz, o que adianta você ganhar a multidão e perder a tua salvação? Então tem muitos caras aí, né, arrebanhando grandes multidões, mas e quanto a eles mesmos, né? É por isso que a Bíblia fala, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fazemos tantas coisas, né?
curamos, profetizamos, em teu nome nós libertamos muitas pessoas, mas o Senhor dirá de forma explícita, ou seja, para que você entenda perfeitamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, sinceridade, eu não quero ouvir essa frase aos meus ouvidos. Né? O que nós desejamos ouvir é: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Irmãos, seja um vencedor nesta era. Estamos vivendo a igreja em Laodiceia, o último período da igreja, a igreja apóstata, a igreja que está decaída, né? Mas seja um vencedor na sua era. E a maneira de você ser um vencedor é não se apartando dessa palavra. Essa palavra que tem poder para te curar, essa palavra que tem poder para te salvar e para te transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Comente, se inscreva no nosso canal, né? Divulguem esse vídeo, né? E nos ajude a conectar mais pessoas ao reino dos céus. Lembre-se, quem tem visão do caos sempre vai governar sobre você. Que Deus te abençoe.